Vamos glorificar nesta manhã gostosa de sábado, aleluia, louvando, desperta meu ser para louvar-te, ó Jesus, desperta meu ser. Vamos com muita alegria glorificar nosso Senhor Jesus Cristo com esta melodia. Desperta meu ser.
mesmo em pé, nós vamos glorificar, vamos estudar esta manhã esse pequeno versículo 28 a 30 de Mateus 11. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Leiam comigo. Porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Repetimos. Porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Podemos sentar e vamos refletir um pouquinho sobre isso. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo sempre foi levado diante dos homens. Porém, o que percebem que os homens que recebiam este Evangelho eram os homens simples. Por quê? Porque a simplicidade de coração eleva a alma do homem. A soberba e o orgulho, ele será destruído por si mesmo. Por isso, nenhuma pessoa pode se fundamentar naquilo que ele tem e nem querer se basear naquilo que ele é, porque tudo que sou e tudo que tenho nada mais é do que atos transitórios que vai ter fim um dia neste planeta Terra. Então Jesus, passando pela sociedade em Israel, ele começou a ver estas duas classes de gente, uns que tinham em abundância e outros que eram massacrados. Os que tinham em abundância pagavam tudo a preço de dinheiro e se aparentava diante da sociedade um povo livre, mas quando na verdade eram também um povo oprimido pelas enfermidades, oprimidos pela angústia, oprimidos pelo orgulho, oprimidos pela avareza. E isto Jesus Cristo chama de jugo, chama de peso, chama de escravidão. A classe mais pobre, a classe mais baixa, era oprimido pela fome, pelo frio, pelo calor, pela moradia, não tinha onde morar. Isso não deixava também de não ser um jugo, um fardo. Jesus Cristo veio para resolver estas situações e ele lançou-se um convite para as duas pessoas. Porém, uma classe de gente rejeitaram este convite, não aceitaram esta proposta. E ele começa dizendo no capítulo 11, versos 25, o que? Olha que interessante. Por aquele tempo Jesus pronunciou estas palavras: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas estas coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho,
aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. E aí então que ele lançou o convite: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos. Aqui temos um direito de sermos livres dos nossos jugos. Temos um lugar, temos aonde buscar a solução para os nossos problemas. É a única vez no Evangelho que Jesus lança esse convite direto: vinde a mim. Isso foi até uma autoridade, até uma ordem: vinde a mim. Existem outros fatos, outras passagens que dizem: se quiser vir após mim. É questão de opção, mas essa foi uma decisão de Jesus, porque ele via a situação do povo oprimido pelas drogas, oprimido pelo cansaço, oprimido pelo sistema político, oprimido pelo sistema econômico, oprimido por todo tipo de jugos, enfermidade, elas lepras, elas cegueira, elas endemoniados. E ele viu que esta situação não tinha como resolver se não fosse nele. Então que diz ele: venha a mim, vindo a mim eu te envio, vinde a mim eu te saro, vinde a mim eu te liberto. Mas vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, vinde a mim, vós todos que estáis atribulados, vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Porém, uma vez que nós chegamos até ele, tem o segundo passo. Qual é o segundo passo? É receber a doutrina dele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos pelo fardo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, receba a minha doutrina e acha repouso para a tua alma. Irmãos, vamos entender esse pensamento. Tomai o meu jugo, isto é, tome a minha vida, tome eu para vós, porque eu não tenho dor, eu não tenho dificuldade, eu não tenho que eu não possa fazer. Por isso que ele diz claramente lá no versículo 27, todas as coisas foram dadas pelo meu Pai. Tudo foi dado pelo meu Pai. E ele diz: e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Isto é, vindo a ele revela o Pai revela o Filho, e nesta revelação, nesta união, nesta comunhão entre o Pai e o Filho, a gente vai fazer parte de sua doutrina. E uma vez que recebe a sua doutrina, acha alívio para a alma. Eu vivia oprimido dos meus 14 aos meus 25 anos. Tu sabes o que é opressão? Você já deparou com um sistema opressivo? Uma pessoa opressa? E eu era essa pessoa. Eu tinha 17, 18, 20 anos de idade. Eu tinha a fisionomia de uma pessoa de 40, 50. Hoje, pelo contrário, eu tenho quase essa idade e passo a ter assim uma fisionomia de uma pessoa de 20 e poucos anos. Por quê? Porque não tem algo que mata mais um ser humano do que a opressão. A opressão, ela impede a pessoa a viver. A opressão rouba a personalidade. A opressão castiga. O jugo esmaga. E todas as vezes que nós estivermos oprimidos, o sintoma é perdas, é cansaço, é desestímulos para tudo que vai fazer, para tudo que vai falar.
A opressão tem uma função em cima de nós: tirar o nosso direito de liberdade. A opressão tira a liberdade, a opressão tira a alegria, a opressão tira a razão da gente ser, a opressão impede o crescimento do nosso viver. Então, em todos os lugares que a gente vai, em todos os lugares que a gente está mal, está ruim, desestímulo, cansaço. Como ela funciona? Ela perturba a mente. Irmãos e irmãs, a opressão perturba a mente. E uma mente perturbada é sinônimo de um coração enfraquecido. E aí a pessoa vai perdendo a vitalidade. E acontece duas coisas ao mesmo tempo. Um dos fatos faz com que a pessoa perca peso. Outro fato faz com que a pessoa ganhe peso. Quaisquer uma das situações nos tira da estabilidade. E saindo da estabilidade, perdemos o repouso. A alma não repousa em paz. E uma vez que a alma passa a ficar agredida, ela vai atacando também o corpo. E a sensação é dores. E o Senhor Jesus viu essa situação no povo, disse que não era mais para eles viver e nem sofrer tais coisas, mas pelo contrário, o Senhor Jesus mandou vir a ele: vinde a mim vós que estáis cansados, vinde a mim vós que estáis oprimidos, e eu lhe aliviarei, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então o que é preciso? Que eu transfira esta minha situação para Jesus e recebo de Jesus a situação dele. A condição de Jesus é vida, é força, é alegria, é esperança. A situação nossa é tristeza, é desesperança, é fracasso. Então o que faz Jesus Cristo? Ele quis tomar a iniciativa naquilo que não somos mais capazes. Ele quis fazer acontecer em você aquilo que a impossibilidade vossa ocasionou. É impossível para nós mudarmos de vida, é impossível para nós curarmos. Por isso um dia ele até disse: médico, cura a ti mesmo. Irmãos, mas é impossível isto nos acontecer, porque nós não sabemos como lidar com estas situações. Então o que fazer? A gente pega toda esta situação e coloca aos pés de Jesus Cristo e recebe de Jesus Cristo a doutrina. E uma vez que você recebe a doutrina, você está recebendo o que é de Jesus. O jugo de Jesus, ele disse, é suave e é leve. Porém, eu preciso tomar este jugo de Jesus, que é a sua doutrina. E uma vez que eu pego a doutrina de Cristo e coloco dentro de mim, eu vou dar repouso para a minha alma. Eu vou ficar aliviado, eu vou ficar feliz, eu vou ficar cheio de esperança e de perspectiva, porque tendo o que é de Jesus em mim, o que não é de Jesus não pode ficar em mim. E Deus quer bem dizer ao Filho, e o Filho quer bem dizer ao Pai. Mas bem dizer por quê? Porque você existe. Bem dizer porque você é o privilegiado, você é o aliviado, a partir do momento que
e receber a doutrina de Jesus Cristo. Vinde a mim, diz o Senhor, vinde a mim, tomai meu jugo sobre vós e receba repouso para a minha alma, ou para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Tome comigo o Salmo, ou melhor, Isaías, capítulo 10. Pegamos Isaías capítulo 10, e a palavra de Deus nos fala também a respeito desta liberdade, a respeito desta graça de liberdade. É muito gratificante entender esta graça de Deus. Isaías 10, versos 27, página 953. Achando-os, digam amém. Diz a palavra do Senhor: naquele tempo, o peso que ele te impôs será tirado dos teus ombros, e o seu jugo desaparecerá de teu pescoço. Amados, buscando a palavra de Deus, recebendo a doutrina, recebe o repouso. Leamos novamente bem alto, Isaías capítulo 10, versículo 27. Leiam comigo: naquele tempo, o peso que ele te impôs será tirado dos teus ombros, e o seu jugo desaparecerá de teu pescoço. E agora a gente vai para Lucas. Olha quantas passagens lindas tem a palavra de Deus. Lucas, no capítulo 19, a Bíblia nos conta de uma passagem extraordinária que acontecia com uma pessoa super destinada, uma pessoa que realmente não era vista nem reconhecida como uma pessoa de bem. Aqui se trata da pessoa de Zaqueu. Eu estou abordando esses assuntos porque é muito comum a gente achar que a gente não merece, e isto é uma verdade. Quem merece? Ninguém de nós, pois todos nós pecamos, todos nós transgredimos as leis, todos nós caímos no pecado. E é isto que a gente tem que entender. Por que caímos no pecado? Porque fracassamos. O gênero humano é frágil, a raça humana é fraca, e é justo para compensar as nossas fraquezas que Jesus Cristo veio. Porque na minha fraqueza Jesus fortalece. Ele veio compensar o gênero humano. Ele veio incorporar a raça humana. E nesse caso, a raça humana estava com um jugo nos pescoços, com um peso no ombro. E eu vou tentar descrever como isto é e como isto funciona. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem uma função, ela tem um objetivo. É importante estudar a palavra de Deus para ver a importância que ela traz. O que é triste e lamentável, que a nossa sociedade não dá muita importância à palavra de Deus, ou seja, não leva muito a sério, ou não acreditam tanto. A palavra de Deus é um remédio para a nossa alma, a palavra de Deus é um remédio para o nosso corpo. E este jugo, uma vez que é lançado em nossos pescoços, esta situação, uma vez nos acalmofrando, uma vez nos esmagando, não temos como sair se não houver uma esperança.
A esperança é aquilo que nunca engana. Não. Quando você espera, você encontra. Quando você busca, você acha. Quando você bate, a porta abre. Porém, eu vou levar-los nesse tema, porque aqui se tratava de uma pessoa, e de uma pessoa muito posicionada, uma pessoa que era notório dentro de Israel. E eu tive a felicidade de passar neste lugar, aonde eu até fotografei a árvore. Diz a tradição que é a mesma árvore, o mesmo sicômoro que Zaqueu subiu. Eu tive essa felicidade de estar lá visitando, pela graça de Deus, e pude meditar. Que coisa tremenda! A rua aonde desceu Jesus Cristo, com a multidão, bem numa esquina, aonde Zaqueu, sabendo que a turma de Jesus vinha passando, ele curiosamente quis conhecê-lo. Mas tinha duas coisas que impediam este relacionamento entre Zaqueu e Jesus, entre Zaqueu, Jesus e a sociedade. Primeiro deles, porque Zaqueu era um homem muito rico, muito culto, e isto seria um desnível. A moral de Zaqueu, os status dele era tão elevado que seria descer muito, seria humilhar muito, misturar com um povo de Jesus que, segundo as críticas, era uma gente que não tinha nenhuma cavalaria, e que todos os exércitos desse tal rei Jesus, desse rabino, era um grupo de pessoas descalças, pescadores, fanáticos, enfim, era um desnível muito grande. Por esse motivo, Zaqueu sentiu-se humilhado e achou que, uma vez que ele fosse misturar com esse tipo de gente, ele estaria baixando a sua classe, sua ética, sua cultura. E o segundo passo era porque Zaqueu era tido como uma pessoa de má vida, um ladrão, uma pessoa muito discriminada, porque ele era um cobrador de imposto. Então, de certa forma, Zaqueu tinha conhecido a de Jesus, ou seja, haviam falado que este Jesus era um homem que conhecia a pessoa uma vez que visse. Zaqueu começou a ver a fama de Jesus, porque dias anteriores ele tinha abrido os olhos de um cego, e toda essa fama foi se divulgando por todo Israel. E Zaqueu tinha um desejo profundo de ver, porque de certa forma isto era uma novidade para Israel, era um fenômeno, era algo que não tinha acontecido até então. E como estes noticiários foram se espalhando por todos os lados, Zaqueu sentiu também a curiosidade para ver, porém ele não queria se misturar com a turma. O que ele fez? Conta-se a tradição que ele saiu correndo por uma outra rua, e quando deu na penúltima esquina, aonde se localizava uma árvore, ele subiu no galho da árvore e ficou bem em cima. Inclusive até hoje é uma árvore muito grande e muito enfolhada. Eu até trouxe algumas folhas dela, assim como uma recordação, que é muito emocionante, é uma coisa muito forte quando você depara com a realidade. E conta-se que quando Jesus Cristo foi passando embaixo do sicômoro, Zaqueu estava escondidinho entre as folhas,
Ele olhou, Jesus parou, Zaqueu tentou se esconder ainda mais, e o Senhor disse: Zaqueu, desce daí, desce, porque eu hoje vou cear em tua casa. Eu hoje vou estar na tua casa. Isto era tardezinha, e esta ceia seria aquela janta, um jantar. E Zaqueu ficou todo apavorado, todo envergonhado. E conta a palavra de Deus no versículo 19, que houve, no capítulo 19 melhor, que houve algumas condições, aliás, algumas discussõezinhas para lá e para cá. E o versículo 6 disse que ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Olha bem, o versículo 7 conta: vendo isto, todos murmuravam e diziam: ele vai se hospedar na casa de um pecador. Foi o povo que denunciou, foi o povo que murmurou. Eu quero que vocês guardem este versículo. O povo murmurou, porém não dava para entender a pedagogia de Jesus. Por quê? Porque segundo a lei, Zaqueu era um homem que não podia ser reconhecido como homem de bem. E segundo a lei, Zaqueu jamais poderia ter comunhão com qualquer ato religioso, porque segundo as discriminações que faziam nele, eram discriminações bárbaras. Acusava-os de ladrão, pessoas pecadoras, pessoas de má vida. Para Zaqueu foi o maior dos privilégios. Por quê? Porque quando toda a multidão discriminava, Jesus acolhia. Enquanto todos acusavam, Jesus perdoava. Então fica isto bem claro, para que a gente entenda que Jesus Cristo, Ele não olha a nossa situação, como ela está. Tanto é isto uma verdade, que quando Jesus me chamou, eu tinha o pior estado de vida. Pelos meus méritos, eu jamais poderia ser perdoado, eu jamais poderia ser chamado para ser de Jesus, porque a minha condição não condizia com aquilo que é a pedagogia de Jesus. Mas o que me cativou a Jesus Cristo de verdade foi o que Ele fez por mim, assim o que Ele fez com Zaqueu. É por isso que Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, vinde a mim, vós que estáis oprimidos. Minha gente, os que estáis cansados e oprimidos é aqueles que estão debaixo de jugo, e não tem jugo pior do que o pecado. Então, se você está oprimido pelo pecado, se você está oprimido pelo desamor, se você está oprimido pelas situações com que o mundo te faz passar, é você o candidato. Se você está doente, sem força, se você não consegue caminhar livremente, se você não consegue ser feliz, porque isto não depende da gente,
não depende de mim, depende de Deus. Porém, uma vez que eu busco Deus, depende de mim. Então primeiro eu tenho que pôr Jesus na minha vida, depois eu vou agir em Jesus. Aí, agindo em Jesus, Ele é o caminho. Agindo em Jesus, Ele é a verdade. Agindo em Jesus, Ele é a vida. Eu tendo o caminho, eu tendo a verdade, eu tendo a vida, sinônimo que eu tenho Jesus. Então, as situações, as condições que eu não posso, que eu não consigo, Ele consegue, Ele pode em mim. Por isso Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo. Posso ser curado, posso ser libertado, posso ser feliz. E isto foi o que aconteceu comigo. Irmãos, foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu era muito rico. E Jesus não foi comer na casa de Zaqueu porque Zaqueu era muito rico. Não. Jesus foi comer na casa de Zaqueu, muito pelo contrário, porque Zaqueu era muito pobre, era muito oprimido. De tão pobre, de tão oprimido que ele era, que ele tinha até vergonha de estar no meio da sociedade. Ele tinha vergonha de misturar no meio do povo. Porque não tem pobreza pior do que a discriminação, não tem pobreza pior do que o desprezo, do que a rejeição. E infelizmente, quando tais jugo entra em nós, a primeira coisa que a gente faz é se isolar. E uma vez que eu me isolo moralmente, uma vez que eu me isolo por ser intelectual, eu preciso compensar isso com aquilo que é o impossível, que é o ter nome, o renome. Então toda a solidão, todo o vazio de Zaqueu, ele tentava compensar com roupas, com bons apartamentos ou casas. Ele tentava compensar com a exploração no seu trabalho, roubando dos outros. Era uma maneira de vingar, era uma maneira de justificar aquele vazio que ele estava dentro dele. E isso ele fez muitos anos, até um dia. Mas no dia que ele encontrou com Jesus, foi tão verídico, foi tão claro, e a minha Bíblia diz que quando Zaqueu é solicitado, quando Zaqueu é abordado por Jesus, Jesus diz: desça daí, e o próprio Cristo se convida para ir na casa dele. A minha Bíblia diz no versículo 7 que Zaqueu ficou alegre, ficou muito feliz. Por quê? Porque de certa forma Zaqueu estaria junto de Jesus. E Jesus, embora sendo discriminado pelos grandes, era aceito pela multidão. Zaqueu se coloca na qualidade de grande e acaba deparando com Jesus, que é um homem muito famoso na região. Então, de certa forma, para Zaqueu, estar com Jesus era sinônimo de fama. Mas quando Jesus chega na casa dele e vê toda aquela riqueza, toda aquela fartura, toda aquela bonança, Jesus não valoriza a matéria. Jesus não começa a dizer que casa bonita, que móveis bonitos, que roupas finíssimas vocês têm. Não,
Muito pelo contrário, Jesus não amaldiçoa esta área, muito pelo contrário, mas Jesus dá de entender que tudo aquilo seria uma aflição sem ter Jesus. Assim que Jesus entra, ele diz: hoje a salvação entrou em sua casa. Amém? Aleluia. E esta palavra foi tão forte no coração de Zaqueu que ele próprio sentiu uma coisa diferente, uma transformação por esta palavra, salvação. Porque Zaqueu tinha tantos bens, mas não tinha alegria. Zaqueu tinha tanta fama, mas não era salvo. Zaqueu era tão discriminado, mas de repente encontra quem o qualifica. O que ele faz? A primeira coisa que ele sentiu foi dizer: então, já que eu também tenho chance, já que também eu sou reconhecido por ti, Senhor, eu vou devolver tudo que roubei dos outros 4 vezes mais. E quando Jesus Cristo viu a disponibilidade de Zaqueu, começou a dizer, versículo 10: pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Grife essa palavra: o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Filhos de Deus, vamos entrar bem dentro do versículo. O que é que na tua vida é considerado como perda? O que é que nos teus negócios é considerado como perda? O que é que para a tua vida, o que é que em tua vida, o que é que na tua casa você já considera perdido? O que? Digamos que é a tua saúde. Eu perdi minha saúde, então estou perdido. Saúde minha está perdida. Eu não sou mais aquela mulher, eu não sou mais aquele homem, eu não sou mais aquela pessoa que eu fazia, ia, voltava. Hoje eu não posso mais, hoje eu não posso mais comer o que eu comia, hoje eu não posso mais erguer o peso que eu erguia, hoje eu não posso mais caminhar como eu caminhava, hoje eu não posso ver mais como eu enxergava, hoje eu não posso mais isto ou aquilo. E isto que você diz que não pode mais, você considerava perdido. Uma depressão, uma opressão, uma dor daqui, uma dor dali, isto é uma perda de saúde. E eu te digo, você pode hoje também receber Jesus na tua casa, no teu coração, e o que você considera perdido, Ele vai salvar. Você vai ser liberto pela palavra, você vai ser liberto pela vida, você vai ser liberto pelo Espírito, porque o Pai conhece o Filho e o Filho conhece o Pai, e como o Pai enviou o Filho, e como o Filho pode se revelar àquele a quem Ele quiser, o Filho de Deus, chamado Jesus Cristo, pode te revelar hoje o que é que está perdido em tua vida. E por que está perdido? E não interessa o que a turma vai dizer, porque a turma por aí afora, eles dizem o que você não pode acreditar, eles dizem coisas absurdas,
eles censuram, eles discriminam aqueles a quem buscam a vida, eles discriminam aqueles que pregam, eles discriminam aqueles que falam e não se importam, eles recomendam, dizendo: olha com quem ele está indo, olha com quem ele está convivendo, olha com quem ele está falando. Se ele soubesse quem é esta pessoa, se ele soubesse aonde vai esta pessoa, o procedimento desta pessoa, olha como que é ignorância, olha como que os orgulhosos, olha como que os adversários de Cristo procedem. Será que Jesus Cristo não sabia quem era Zaqueu? Teria que a turma dizer se ele soubesse? Veja que a oposição de Jesus Cristo se coloca acima de Jesus Cristo, e é isto que ele diz claramente. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este filho é de Abraão. Amados, por que até aquele momento Zaqueu era um homem discriminado, oprimido, doente, triste e sofredor? E ele era um cristão, ou seja, ele vinha de uma linhagem da bênção. Se a gente voltar no livro de Gênesis, no capítulo 12, quando Deus está enviando Abraão, Deus faz uma promessa com Abraão. Então todos os que eram da linhagem de Abraão tinham herança da bênção. E o Senhor determina a Abraão: todas as famílias serão benditas em ti. E esta filiação da bênção se perdeu no longo dos tempos, e se perdeu pelos descuidos da humanidade, pela ganância. No caso de Zaqueu, ele desviou a lei e ele perdeu toda a sua consciência de bênção. Ao contrário da bênção é a maldição, ao contrário da graça é a desgraça. Então ele tinha que justificar, roubando, oprimindo e crescendo na vida. Hoje o mundo age assim, explorando, boicotando, ganância e etc. Então, aos olhos do mundo, pode quem tem e quem pode, quem não tem, quem não pode, morre. Amados, e o povo então discriminava Zaqueu, como muitos ainda fazem. Quando vê uma pessoa muito rica, um empresário, começa a discriminar. Não pense que a riqueza é o tudo. Infelizmente a nossa igreja pecou muito nesta área, discriminando o rico e querendo ajudar somente o pobre. E a gente percebe que Jesus não fez distinção nem do rico e nem do pobre. Uma coisa que ele reclamou foi do orgulho do rico, que preferiu a sua riqueza e não preferiu o seu Jesus. Há uma diferença entre o Zaqueu rico e o jovem rico. Zaqueu era muito rico, mas aceitou Jesus. E porque aceitou Jesus, a salvação entrou na vida de Zaqueu. Entrou a salvação, Zaqueu se desfez do poderio humano, devolvendo 4 vezes mais. Agora, imagine que Zaqueu ficou com um saldo de vida a nível de todas as pessoas, ou de toda a maioria, porque a maioria das pessoas, a maioria da população tem uma vida média
para baixo. E a minoria das pessoas é que tem uma vida média e alta. E o Senhor Jesus, quando disse que a salvação tinha entrado na casa dele, não foi Jesus que pediu, devolva. Foi ele que entendeu e tomou a decisão. Veja a diferença. O jovem rico, pelo contrário, narra no mesmo livro de Zaqueu, no capítulo 18, no versículo 18, conta-se deste jovem rico. Mas quando Jesus Cristo disse para ele, no versículo 29, Jesus respondeu: em verdade vos declaro, ninguém que tenha abandonado o pai ou antes. Vamos ver o versículo, está no versículo 21, versos 21. Disse: tudo isso tenho guardado desde minha infância. 22. A estas palavras Jesus lhe falou: ainda falta uma coisa. O que? Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Ouvindo isto, se entristeceu, pois era muito rico. Vendo entristecer-se, disse Jesus: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Amados, Zaqueu voluntariamente devolve 4 vezes mais. Esse jovem, pelo contrário, enquanto Zaqueu vê Jesus fica alegre, esse jovem vê Jesus fica triste. Jesus partiu da alegria de Zaqueu, vai na casa dele. Este jovem, pelo contrário, olha as diferenças. Zaqueu esconde de Jesus. Esse jovem vem interrogar Jesus. Zaqueu prefere ficar lá no alto, lá no meio das folhas, lá em cima. Este outro rico prefere questionar o que ele precisa fazer para ganhar a vida eterna. Então Jesus Cristo tem os métodos. Dá a impressão que Jesus foi muito radical. Dá a impressão que Jesus Cristo quer a nossa salvação por uma paga. Não, entendam. Por que Jesus mandou ele vender tudo e dar para os pobres? Será que Jesus não ama os ricos? Será que Jesus se sente mal com a riqueza? Não. Simplesmente porque este jovem fazia da sua riqueza o seu Deus. E dizia a Jesus que não tinha 2 deuses, que não tem 2 deuses. Então, já que você quer uma vida eterna, você tem que me ter eu em primeiro lugar. Agora, este rico preferiu muito mais o seu dinheiro. Zaqueu preferiu muito mais Jesus. Amados, é esta as situações pela qual muita gente ainda sofre até os dias de hoje. Por isso que muitas pessoas têm dificuldades de se promoverem, de crescerem na vida, não crescerem financeiramente, porque isso não é o mais importante. Não. O crescimento na alegria e na paz. Este jovem com certeza ficou angustiado. Por quê? Porque rejeitou a bênção. Conta-se a Bíblia que ele ficou muito triste. A tristeza é pai da angústia. Então esse jovem tinha muito dinheiro, era muito rico, mas também ficou muito angustiado e também ficou muito triste. Rejeitou a salvação. Queria Jesus, mas não queria a doutrina de Jesus. Queria Jesus, mas queria em primeiro lugar o seu dinheiro. Ao contrário de Zaqueu. Zaqueu
mas se esconde de Jesus. Jesus chama, ele aceita, a salvação entra e ele acaba devolvendo 4 vezes mais. E Jesus alegou: eu preciso salvar tudo que está perdido. Por quê? Porque também Zaqueu é filho de Abraão. Eu quero que vocês entendam esta passagem. Filho de Abraão significa direito de bênção, direito de salvação. Porém, o tempo apagou esse direito. Por quê? Porque as tradições foram crescendo, o mundo foi povoando, a sociedade foi multiplicando, a ganância foi vindo, o desenvolvimento foi crescendo, o progresso junto com o desenvolvimento, a busca excessiva dos bens foram crescendo e as pessoas foram esquecendo de Deus. E este fato, termino dizendo, é a nossa realidade hoje. É o que acontece hoje. A pessoa confessa, vamos começar, a pessoa é batizada, a pessoa confessa, a pessoa comunga, a pessoa tem um movimento na igreja, mas a pessoa é doente, é triste, é infeliz. E o que é mais pior, essa pessoa alega que Deus não ouve ela. Será que é Deus que não ouve? Ou será que é nós que pelo tempo estamos fora da comunhão? Estamos fora da bênção? Como é que eu posso ser privilegiado se eu estou fora desta bênção? Mas eu sou católico, mas eu rezo, era o meu caso. Eu só não era católico como eu era um católico ativo, praticante. Não dá para se explicar. Por isso que eu sofri, porque ninguém podia acreditar, mesmo que eu dissesse, atenção, nem os padres acreditavam, jamais. Quando eu dizia que eu via fenômenos paranormais e que vozes me atacavam e que eu via bichos, monstros que falavam comigo e me atacavam, eu dizia: padre, eu acho que eu estou endemoniado. Eu dizia: que é isso, filho? Você é um homem batizado, seus pais são toda a vida na igreja, vocês vivem na igreja, seus pais não perdem uma missa, confessa todos os meses, você está na igreja todo dia, você está dando catecismo, é ministro da Eucaristia. É um pecado você dizer que está endemoniado, filho. Então o demônio é mais poderoso do que Deus? Eu dizia: mas padre, me acontece. Não, isso é psicológico, isso é uma coisa da tua cabeça. E eu tinha aquela tradição tremenda. Eles diziam: o diabo não existe assim. O diabo está trancadinho lá no inferno, não vem atacar ninguém, pode ficar tranquilo. E eu então ficava no muro, no mato sem cachorro, como diz o ditado, porque eu sentia no meu corpo, eu via, eu não estava mentindo, eu era rapazinho. Essa situação me pegou com 14 anos, adolescente, e acompanhou, e foi quase até os 25, 30 anos. E eu sabia, porque eu já era um adulto, um homem casado, e eu via, eu deparava com a situação, mas por outro lado, eu não tinha como lutar. E como é que se explica isto? E como é que se explica? Eu confessava, eu comungava mensalmente, porque morávamos no sítio, e a missa na capela era uma vez por mês. E estas situações me pegavam e me derrubavam. Amados, eu era católico, eu sou católico, eu tinha tudo para ser curado. Porém, esta ação era um ato perdido em mim. Era um ato perdido em mim. E tudo que chegava até mim era muito superficial.
era muito aéreo. Mas chegou um dia que Deus enviou um sacerdote na minha vida. E quando ele começou a orar por mim, ele teve a graça do discernimento dos Espíritos. E ele viu que aquela atitude com quem eu estava, e graças a Deus que eu entrei em crise justo no amanhã da libertação. Como é que eu podia resistir? Como que eu podia resistir? Aquele clamor, o povo todo orando, diante do Santíssimo exposto na Eucaristia. E olha, quanto eu lutei, quanto eu sofri, mas naquele dia a salvação entrou em minha vida. Aquele dia. Gente, eu tinha uma dor de cabeça, uma enxaqueca que era de morrer. Quando eu voltava das crises, parece que todos os ossos da minha cabeça debulhavam dentro. Eu não podia andar, porque me abalava o miolo da cabeça. Então eu tinha que ficar mais de hora ainda deitado para recuperar. Às vezes eu recuperava da dor, dava 3, 4 passos, a crise voltava. Eu vivi numa escravidão. Eu tinha um jugo tão pesado dentro de mim. Eu tinha uma angústia, uma aflição tão grande por eu sofrer isto. E os médicos, analista, psiquiatra, psicólogo, neurologista, cardiologista, tudo que era meios medicinais, já tinha passado e tinham chegado a uma conclusão: não tem jeito, este é um caso perdido, não tem jeito. Escutei quando o médico disse aqui em Curitiba para o papai: Camilote, este teu filho terá 30 dias de vida. E este foi a maior dor na minha vida. Com 17 anos, tinha que saber que eu ia morrer daí 30 dias de vida. Amados, mas a salvação chegou, porque também eu descendo de Abraão, e os descendentes de Abraão, os filhos de Abraão, pertencem a Deus Pai. E Deus Pai enviou o Deus Filho enviou o Espírito Santo Santo enviou uma pessoa de sacerdote. E naquele dia, quando o sacerdote meteu a mão na minha cabeça, eu entrei em crise, caí e desmaiei. Mas não era novidade isso, porque isso me dava semanalmente. E suponho que eu fiz um estardalhaço tremendo ali dentro, porque quando eu voltei em si, tinha muitas coisas bagunçadas, mas também não era novidade, porque isso acontecia fração de minutos. Eu quebrava toda uma cozinha, uma casa, enfim, fazia tantas desordens. Eu era completamente uma pessoa sem esta direito, sem esta proteção. Por isso eu valorizo muito as curas interiores, eu valorizo muito a oração de libertação, porque a grosso modo, no olhar do povo, parece que era tudo bem. Quem me via pensava que eu era uma pessoa até chantagista ou aproveitador, porque era uma coisa inexplicável. Esse tipo de problema, ele te ataca, te mata, daí 3 minutos você não tem mais nada. E ninguém entendia, o médico não achava doença. Depois outros médicos deram uma doença. Outros diziam que ia morrer daí 30 dias. Outros diziam ele não tem nada. Todos diziam e nada se resolvia. Mas chegou um dia que Deus enviou o seu Filho. E foi naquela Eucaristia, meus filhos. Por isso uma coisa eu digo: amem a Eucaristia. Amem o sacramento. Infelizmente, uma vez pregando isso, depois que terminou, um sacerdote me chegou e disse: João, você me convenceu a crer que Jesus está na Eucaristia. Porque foi bem isso que aconteceu. Eu também não acreditava que havia um Cristo na hóstia, apesar de eu celebrar isto semanalmente como ministro extraordinário da Eucaristia. Eu então celebrava a Eucaristia, mas todas as vezes que eu erguia ela e dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, quando o povo estava dizendo, mas diziam a sua palavra, e serei salvo, eu dizia lá dentro, é mentira. Porque eu comungava e eu não era salvo. Eu comungava e era doente. E como eu posso ser salvo, sendo que eu estou embaixo desse jugo? E eu então dizia, é porque aqui não tem Jesus. Mas neste dia, Ele me provou, quando manifestou sua glória naquele extensório. É muito forte quando eu passo com o extensório orando pelas pessoas, porque foi esta a graça que eu tive diante daquele extensório, quando eu olhei para a hóstia e eu vi um coração vivo. Era tão vivo que eu chegava a ver até o pulsar daquele coração na hóstia. Deixou de ser uma partícula e passou a ser um coração. Gente, eu não estou mentindo, eu estou dizendo o que vi. Isto não foi uma suposição, isso não foi sei lá o que nome eu poderia utilizar aqui, mas não foi engano, não foi emoção, não foi, tanto não foi que eu sou e era muito mais ainda na época, um homem muito duro, um homem muito incrédulo, até porque a minha vida me levou a não acreditar mais em nada, pelas decepções e pelos sofrimentos. Então eu fui um homem muito experimentado, muito sofrido, e eu achava impossível que Deus estaria ali por minha causa, o que eu já tinha feito na vida, enrolado pessoas de jornais e tacado fogo, matado criação queimada, não fui um assassino pela graça de Deus, mas até enforcar pessoas na ânsia da morte, alguém chegar a me tirar, porque eu ia matar, fazer o padre parar de celebrar missa com 38 armado, eu era um homem super mau, impedi uma turma de ir na missa, meti fogo nas pessoas, atirei, fiz voltar tudo, eu não quero que vá em missa, e eu comecei por pensar, como é que Deus pode vir a mim, um homem como eu? Jamais Deus vai vir. Esse coração não é Deus, isso não pode ser Deus, porque eu não tenho merecimento para ter um Deus perto de mim. Eu só não sou um bandido porque não sei, mas eu sou um louco, um depravado, um pecador. Você acha que Deus vem para mim? Mas eu voltava a olhar e era um coração, não tinha o que me tirasse, que era um coração, e eu duvidei, eu disse não é, e eu via, a mente dizia é, a convicção dizia não é, eu não posso, eu não tenho esses méritos, e porque duvidei, eu fui como Tomé, eu disse comigo mesmo, eu só acredito vendo, porém, eu comecei a dizer, talvez está aparecendo para alguém, mas eu estava só eu e uma senhora na sala, na capela de oração, e a senhora estava de cabeça baixa rezando, e eu então fui para pôr o dedo, eu disse, eu vou tocar, eu vou experimentar, se for coração, eu creio, e quando eu levantei que eu dei passo, foi apagando o coração, foi apagando, foi tornando um braço, outro braço, eu disse, eu estou louco, eu estou maluco, e quando eu dei mais uns passos, eu deparei com o Filho do Homem, com a glória de Deus, com o Cristo vivo, a glória de Deus, estendendo as mãos, acredite se quiserem, não acredite se quiserem, o problema é seu, estou testemunhando o que me aconteceu, estendeu as mãos e disse-me, credes agora, eu te dou o dom da palavra, eu te dou o dom da cura, e anuncia-me, e eu gritei, é Jesus, e quando eu disse Jesus, eu fui abraçar, gente, eu estou dizendo isso perante Ele, que está aqui, eu fui abraçá-lo, mas não tinha ninguém, e ele ficou ainda suspenso, não foi alucinação, não foi, porque não foi, eu não estou louco, santo Deus, foi como ele apareceu lá para Madalena, e ela gritou, Rabi,
significa mestre. Irmãos, quando ela gritou, Jesus disse: não me toques. Madalena foi dizer, e os discípulos não acreditaram. O que foi, Maria? Eu vi, ele estava. Chega lá, não tinha mais ninguém. E aconteceu comigo. O povo estava no refeitório. Inclusive tinha junto um oftalmologista. Esse oftalmologista, nós dois estávamos disputando. E sempre com palhaçada ali dentro também, porque não estava acreditando até nada. E eu saí gritando, pulando, desesperado. Eu fiz como diz a linguagem, um tendepá. Gente, corra, corra. Venha ver uma coisa linda. Jesus, Jesus. E eu saí pulando, gritando: corram ver, vem ver o que eu estou vendo. Venham, venham. E o povo veio. Vem cá, o que foi? O que foi? Olha ali, olha ali. Vocês não estão vendo? Olha ali, Jesus. Ele está estendendo as mãos. Jesus, Jesus. E o povo foi juntando em mim, dizendo: calma, 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 filho. Calma. Ele disse: não, olha ele ali, vocês não estão vendo. Ele está estendendo as mãos. E o povo dizia: calma. E esse oftalmologista, ele disse que não viu, mas ele sentiu um clarão, a glória de Deus. Ele pegou uma sanfona e começou a tocar, e nós começamos a cantar toda a música improvisada, glorificando a Deus, louvando a Deus, falando em línguas. Foi a coisa mais linda. E o povo foi me pressionando: calma, calma, calma. Um amigo meu, que era ministro comigo, que conhecia-me bem, que era do mesmo bairro, me abraçou e começou a dizer para o povo: não, ele é assim mesmo, não preocupe, ele é louco mesmo. Amém? Mas eu estava louco por Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, naquele dia a salvação entrou na minha vida. Deus me curou, me transformou, e a partir deste dia eu não passei mais um dia sem falar com Jesus, sem anunciar. E olha que eu já passei alguns pedaços na face da terra, eu já passei algumas perseguições e passo até os dias de hoje perseguições por este Senhor Jesus. Mas posso lhes afirmar, Ele pediu que eu anunciasse Ele, e Ele me ordenou que libertasse o seu povo. Nunca o mundo vai entender isto, nunca. E porque não vão entender, vão perseguir. Só que aonde a gente passa dizendo o que Jesus lhes mandou. Quem aceita, glória a Deus. Quem rejeita, glória a Deus. E termino usando as palavras dele: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste as coisas aos sábios, aos entendidos, e estás revelando aos pequeninos. Porque assim é do vosso agrado. Fiquemos de pé e demos glória a Deus. Cantemos. Meu coração, a cruz, a minha alegria é a Santa Cruz. Eu só peço a Deus na minha oração que viva Jesus no meu coração, que viva Jesus no meu coração. Dê as mãos, fazer algo que você acabou de ouvir. Você também possa nesse lugar, você possa estender a tua riqueza, possa estender todo o vosso jugo. Comece a orar nesse momento e pedir a Deus. Vocês que estão nos ouvindo em casa, vocês que estão nos ouvindo por intermédio desta fita, pegue as braços para Deus.
E assim como Deus se revelou a mim, que não sou nada melhor do que você, Deus se revelará também aqui. Coloque perante Deus as suas integridades. Coloque perante Deus as suas tristezas. Coloque perante Deus as suas perdas físicas, suas perdas sanguíneas, as suas perdas financeiras, as suas perdas no trabalho. Como sabe o teu trabalho? Como sabe tua empresa? Como sabe teus companheiros de serviços? Como sabe a tua igreja? Como sabe o teu ministério? Como sabe a tua fé? Como sabe a tua pessoa? Nas mãos de Jesus Cristo, e sabemos que ao lado de Cristo tem Nossa Senhora. Como sabe a tua vida, Nossa Senhora? Como sabe o teu coração ao coração de Nossa Senhora? Nós cremos na intercessão da Virgem Mãe de Deus, nós cremos na intercessão dos santos, na comunhão dos santos. Esse é o teu santo de devoção, esse qual é o santo que você sempre acreditou, o santo intercessor. Rogue para o teu padroeiro da tua paróquia. Gente, acreditem nisto, pois isto é tão certo como o ar que nós estamos respirando. Acreditem na Eucaristia, e hoje em dia você não vai mais comungar todo lugar, você não vai mais aos sacramentos escolher, você vai aos sacramentos, porque você vai começar a crer, e isso que eu lhes falei é verdade. Eu creio que você será revelado através da Eucaristia, é verdade, Jesus está na hóstia consagrada. Eu não estou dizendo porque me disseram, eu estou dizendo porque vi, eu estou dizendo porque sinto que Deus está presente na comunhão. Toda a honra, toda a glória seja dada. Sim, Pai, eu te louvo por esses braços erguidos, eu te louvo por essas pessoas que vieram, eu te louvo por essas meninas, por esses rapazes, eu te louvo por esses que nos assistem lá em casa. Muito obrigado porque a salvação já está vindo também para cada um de nós. Obrigado porque tu já estás tocando, obrigado porque tu já está libertando o jugo que até hoje pesavam sobre nós. Obrigado por ter trazido gente de tão longe para experimentar ao poder do teu Espírito, ainda mais Jesus Cristo, nesse sábado que antecede a tua ressurreição, que tu possas, Senhor Jesus, esconder debaixo do túmulo vosso os nossos pecados. Visualize o túmulo de Cristo e sepulte teus pecados ali dentro. Visualize Jesus com os olhos da fé, embaixo da pedra que impede. Esta pedra está simplesmente esmagando toda a miséria, esmagando o pecado. Os nossos pecados foram sepultados na pessoa, no corpo de Jesus. Amanhã nós vamos dar o grito da aleluia, porque vai ser removido a pedra e vai ser esclarecido a nossa mente e vai ser nosso coração aplaudido, e a salvação entrará em ti também. Jesus, faça uso das minhas palavras como se tu estivesses aqui em pessoa física, Pai, e use da minha voz, dos meus gestos, e faça teu sinal acontecer, para que o mundo creia, Senhor, não por mim, não por nossa equipe, Senhor, porque nós cremos no poder da tua salvação, nós cremos no poder da libertação, nós cremos na tua presença na Eucaristia, nós cremos na intercessão de Nossa Senhora, e sabemos que Maria, a mulher vestida de sol, oh gente de Deus, abra um espaço no teu coração, para que Nossa Senhora apresente o Filho dela a você. Maria, Mãe da Igreja, tu chorou aos pés da cruz, tu estás chorando pelos teus filhos. Abre os reservatórios dos céus, ó Pai, e abençoe estes
filhos, tocai com o teu poder, abençoai nosso ministério de evangelização, abençoai toda essa aparelhagem, meu Deus, abençoai nosso povo, derrama do teu Espírito, enche este lugar da tua glória, bendito seja este lugar, meu Senhor, bendito seja esta cidade de Pinhais. Nós estamos orando, Senhor, por esta cidade, cuja salvação há de entrar nestas famílias. Tu viestes visitar o teu povo, Senhor, por intermédio destas pregações, é tua palavra chegando até as famílias, é o teu evangelho, Senhor, entrando até as casas. Por isso o que queremos, ó Pai, é que tu lembra-te de nós, e nós te louvamos por tudo, por poder estar aqui te louvando. Derrama teu Santo Espírito, derrame da tua graça, e eu lhes digo, desçam da árvore, desçam do galho, desçam deste muro, cai na realidade, recebam Jesus, para que Ele fale no teu coração. Hoje a salvação entrou na minha casa, entrou no meu coração, e se o teu jugo for pesado, dê a Ele. Vamos a Ele, vinde a Ele, porque meu fardo é suave e o jugo é leve. Recebam minha doutrina e achem repousos para vossas almas. Repouse minha alma ao Senhor. Só em Ti meu coração encontra paz. Segure nas mãos do irmãos e encerramos essa meditação da manhã, louvando a Jesus, louvando a Maria, louvando o Reino Celestial. Só em Ti, Senhor, meu coração encontra abrigo, encontra paz. Cura, Jesus, o teu povo, cura, Senhor, tuas famílias. Comece a orar, cantar. Só em Ti, meu coração encontra paz.
vai deixando ele entrar na tua casa, vai deixando ele entrar no seu interior. Você também é filho de Abraão, você também é herdeiro desta promessa, você também tem direito de salvação. Você é batizado, você faz parte da comunhão, você faz parte dos santos, você é santo pela graça de Deus, você é pecador, na verdade, como nós somos pecadores, nós somos santos também. Vai assumindo a tua santificação, vai assumindo a doutrina do Senhor, vai tomando dele, vai pegando o que é dele, o que ele tem salvação. Estas lágrimas que estão derramando nos teus olhos é o sinal da presença de Deus. Zaqueu também chorou, Maria Madalena também chorou, Maria, mãe de Jesus, também chorou. Oh, Senhor, manifesta a tua glória, Jesus. Move o coração dos teus filhos, eles também fazem parte da tua bênção, Senhor. E esta mulher, e esta família que está me assistindo em casa, Senhor, toca nestas perguntas, recebam Jesus, Ele está começando, meu filho, Jesus está entrando em você, o Espírito Santo está entrando em ti, não é porque somos bons, nós não somos bons, Jesus salva, porque Ele é bom, porque Ele é a salvação, Ele está aqui, Ele está tocando, abra o teu coração, deixa a presença de Deus agir. Oh, Jesus, graça maravilhosa, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Gente, Ele está aqui, veja a glória de Deus, as mãos de Deus estendidas, nós não estamos passando tempo, estamos celebrando a vida. Ó Espírito Santo, nós te deixamos, Senhor, vai levando os filhos de Deus, vai levando os filhos de Deus. Você também é filho de Abraão, que não estava perdido será encontrado, o que estava estragado será consertado, o que estava morto vai reavivar, vai reaviver, reaviva em nós, Senhor. Ah, como eu vou receber, toca Espírito de Deus. É impossível a gente ficar quieto nesse momento. Deus está aqui, Jesus Cristo está aqui, o Espírito Santo está aqui, e Ele não está à toa, Ele está falando no teu coração. Deixa o Espírito de Deus passar, deixa o Espírito de Deus te curar. Comece a falar com Jesus a respeito daqueles teus filhos que estão abandonando a igreja, a respeito dos teus genros, das tuas noras, a respeito dos teus netos, dos teus amigos. Vai falando com o Senhor a respeito de sua mãe, de seu pai. Está acontecendo libertação aqui dentro, e é isto que Cristo quer, ver o seu povo livre,
Graças a Deus que você veio, e porque veio você será liberto. Algo novo está acontecendo com a gente. Não é porque somos bons, é porque Deus é bom, é porque Jesus é bom. Não é porque nós fazemos alguma coisa, é porque Ele faz tudo por nós. Obrigado, Senhor, por estar tocando nesta menina, por estar curando indiferenças, por estar tirando traumas psicológicos. Obrigado por estar tocando neste homem, pelas dificuldades que ele encontra em casa, pelas dificuldades que ele encontra na família. Obrigado, Senhor, por estar tocando nesta mulher que está em crises financeiras, em crises amorosas, em crises conjugal. Jesus, visite esta família, visite esta casa, Senhor, e faça com que esta gente receba a salvação. Jesus está à tua porta e Ele entrar. Abra o teu coração, abra a tua alma, deixa sobre nós, Senhor, deixa que Cristo respire a graça de Deus. Esta limitação vai curar-nos. Há poder na palavra do Senhor. Coração de Jesus soberano. E deixa Cristo entrar a porta. Ele te deu a salvação. Ele pode salvar. E o céu te deu. Do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Diga, Jesus esteve aqui com a gente. Que bom, graças a Deus. Que
dê um abraço ao irmão e diga: a paz permaneça contigo. Use esse termo, a paz